Não é culpa do Lula nem do Bolsonaro. 79 milhões de brasileiros estão hoje com o nome sujo. Isso não é coincidência. É o resultado direto de uma mentalidade financeira que nunca foi ensinada, nunca foi treinada e também nunca foi colocada em prática. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe exatamente onde está errando. Trabalha o mês inteiro, recebe o salário e antes do 10º dia já não sabe para onde o dinheiro foi. Tu se identifica com isso? Então tu está exatamente no lugar certo. Porque hoje eu vou te mostrar como mudar esse jogo de uma vez por todas, com dicas práticas, diretas e que funciona mesmo para quem ganha pouco. Então fica comigo até o final, porque a maior virada que você vai ter hoje vem lá na frente. Ao longo desse vídeo, tu vai aprender 5 coisas que podem transformar completamente a tua relação com o dinheiro. Primeiro, como montar uma planilha de custos fixos que realmente funcione na tua vida, sem complicação, sem precisar ser um especialista em finanças. Segundo, qual que é a fórmula certa para dividir o teu salário entre gastos essenciais, lazer e investimentos. Terceiro, como construir uma reserva de emergência mesmo ganhando pouco. Quarto, a diferença real entre necessidade e status e como essa confusão está destruindo silenciosamente as finanças de quem até cresce de renda, mas nunca acumula nada. E quinto, o erro fatal, que a maioria comete quando a renda aumenta. E como evitar cair nessa armadilha perigosa que impede qualquer avanço financeiro real. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Lucas Akel, o Primo Gaúcho, e aqui o nosso objetivo é simples e direto, te ajudar a entender finanças de verdade, sem enrolação, sem jargão complicado, tudo pensado para você colocar em prática na tua vida real, independentemente de onde tu está agora. Se tu ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Antes da gente mergulhar a fundo no conteúdo, eu quero fazer um pedido rápido. Te inscreve no canal agora. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e bora aprender juntos. Certo, agora que tu já sabe o que tu vai aprender aqui e já está inscrito no canal, vamos direto ao que interessa, porque o melhor desse vídeo ainda está por vir. E eu não quero que tu perca nenhuma palavra do que vem a seguir. Antes de qualquer dica, eu preciso que tu entenda o contexto em que nós estamos inseridos. Segundo o Serasa, o Brasil superou a marca de 79 milhões de pessoas com contas atrasadas. A média de dívida por CPF gira em torno de R$ 5.100. E o mais alarmante, uma pesquisa recente revelou que 82% dos brasileiros não possuem nenhum planejamento financeiro definido. Além disso, dados do Datafolha apontam que 43% dos brasileiros não guardam nenhum dinheiro para emergências, enquanto 84% enfrentaram algum imprevisto no último ano. Isso aqui revela um padrão claro. O problema não é só a falta de dinheiro, é a falta de mentalidade financeira. E mentalidade se treina. Começa aqui, agora, com as dicas que eu vou te passar. Dica de número 1. Monte a sua planilha de custos fixos do jeito certo. A planilha de gastos é a base de tudo. Sem ela, tu tá financeiramente no escuro. E não precisa de nada sofisticado, tá? Uma planilha no Google Sheets ou até um caderno já resolve o teu problema. O que importa é o hábito de registrar. Tu precisa categorizar os teus gastos em 3 grandes grupos. Primeiro, os gastos fixos vitais: aluguel, condomínio, água, luz, internet, alimentação e também transporte. São aqueles gastos que existem todos os meses com um valor parecido. O segundo são os gastos fixos importantes, que não são essenciais para a sobrevivência, mas fazem parte da tua rotina. Academia, lazer, streaming, assinaturas. E terceiro, os gastos sazonais: IPVA, IPTU, matrícula escolar, presente, aniversário. Esses muita gente esquece de planejar e aí chegam como surpresa, destruindo totalmente o orçamento. Existe uma armadilha enorme aqui. A maioria das pessoas omite os gastos pequenos na planilha. Um cafezinho, um delivery a mais ou uma compra por impulso. Individualmente parecem insignificantes, mas somados ao longo do mês podem representar centenas de reais indo embora sem tu perceber. Então, seja honesto com a tua planilha. Se tu colocar dados errados, a ferramenta perde totalmente a utilidade. Dica de número 2. A regra 50-30-20. Como dividir o teu salário?
Agora que tu já sabe onde o dinheiro está indo, chegou a hora de definir para onde ele deve ir. E existe uma metodologia usada mundialmente que se chama regra dos 50, 30, 20. E ela é simples o suficiente para qualquer pessoa aplicar. Olha só, a lógica é a seguinte: 50% da tua renda líquida vai para necessidades essenciais: moradia, alimentação básica, saúde, transporte. Os outros 30% são reservados para estilo de vida e desejos pessoais. Então, lazer, hobbies, jantar fora, assinaturas de streaming. E os 20% restantes devem obrigatoriamente ser investidos ou guardados, seja na reserva de emergência ou seja em investimentos de longo prazo. E tu sabe qual que é o erro clássico aqui? A maioria das pessoas inverte a ordem. Gasta primeiro, se divide depois e no final do mês tenta guardar o que sobra. Só que nunca sobra nada. A regra de ouro é: assim que o salário cair, separe os 20% primeiro. Automatiza essa transferência, trata o teu futuro como a conta mais importante do mês. O que restar, tu gerencia dentro de como tu pode, de como tu consegue. Dica de número 3: reserva de emergência, a tua proteção contra o caos. Se tem uma coisa que pode afundar qualquer planejamento financeiro em questão de dias, é um imprevisto sem nenhuma reserva. Perda de emprego, problema de saúde, carro quebrado, vazamento em casa, a vida não avisa. O ideal é que a tua reserva de emergência seja de 6 meses do teu custo de vida mensal essencial. Esse dinheiro deve ficar guardado em uma aplicação de fácil acesso, como um CDB com liquidez diária ou uma conta com rendimento automático. E não deve ser tocado para nenhum gasto que não seja de fato uma emergência que aparece. Mas agora, se tu está começando do zero, não se desanime achando que precisa juntar tudo de uma vez. Não precisa. Começa com 50, com 100 reais por mês. O que importa é tu criar o hábito de separar esse valor antes de qualquer outra coisa. Com o tempo, a reserva ela vai crescendo e tu vai dormindo mais tranquilo sabendo que tem um colchão financeiro de segurança. E atenção, 88% dos brasileiros começaram o ano sem nenhuma reserva financeira, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas estão vulneráveis a qualquer imprevisto. Não seja uma dessas pessoas. A reserva de emergência não é luxo, é o mínimo para ter estabilidade real. Dica de número 4. Necessidade versus status, a confusão que destrói as finanças. Esse ponto é um dos mais importantes e um dos menos discutidos. Existe uma diferença brutal entre comprar o que tu precisa e comprar o que tu quer aparentar ter. E confundir esses dois é o caminho mais rápido para o endividamento. Quando a renda aumenta, muita gente automaticamente aumenta o padrão de vida no mesmo ritmo. Troca de carro, troca de apartamento, começa a jantar em lugares mais caros, começa a comprar roupas de marcas mais caras. Isso tem um nome no mundo das finanças: inflação do estilo de vida. Ela é silenciosa, perigosa e consome todo o potencial de acumulação de riqueza que um aumento de renda poderia trazer para dentro da tua casa ou até mesmo para a tua vida. Pensa assim comigo: se tu ganhar 500 a mais por mês e gastar 500 a mais por mês, a tua situação financeira não mudou nada. O aumento foi inútil do ponto de vista patrimonial. Agora, se tu manter o estilo de vida atual e investir esses 500 reais a mais, em um ano tu terás 6 mil reais acumulados. Em 5 anos, com rendimentos pode ser muito mais do que isso. A diferença entre rico e endividado muitas vezes não está em quanto se ganha, está em quanto se guarda aquilo que se ganha. E agora te inscreve aqui no canal se tu ainda não fez isso, porque todo esse conteúdo que a gente traz aqui é de graça e pode mudar a tua vida financeira de verdade. Dica de número 5. Cartão de crédito, aliado ou um vilão? O cartão de crédito é uma das ferramentas mais poderosas e também mais perigosas do mundo financeiro ao mesmo tempo. Usado com consciência, ele oferece pontos, milhas, cashback e organização. Usado no piloto automático, ele se transforma na maior armadilha da vida financeira de quem não tem planejamento. E o problema é que quando tu parcela no cartão, tu está comprometendo a tua renda futura sem perceber que isso é uma dívida. Cada parcela que tu coloca no cartão é um pedaço do teu salário do próximo mês que já tem dono.
Se tu fizer isso mês após mês, chega um ponto em que tu recebe o salário e ele já está 100% comprometido antes mesmo de tu tocar nele. E a regra aqui é simples: nunca gaste no cartão o que tu não tem no banco. O cartão deve ser um meio de pagamento, não uma extensão da renda. Se tu não consegue pagar a fatura inteira todo mês, o cartão está sendo usado de forma errada. Reduz agora o limite, volta para o dinheiro ou para o Pix e reconstrói o hábito antes de voltar a usar o crédito. Tu já caiu nessa armadilha do cartão? Me conta aqui nos comentários, é muito mais comum do que as pessoas admitem. E a gente aprende muito trocando experiências aqui no canal. E agora olha aqui para mim, se tu quer parar de viver no piloto automático das tuas finanças, presta atenção nisso. Ao longo da minha vida, eu estudei muito sobre finanças, comportamento financeiro, inteligência financeira e construção de patrimônio. E depois de anos aplicando isso na prática, eu criei um método que pode mudar a tua vida e a tua relação com o dinheiro. O método Viva Bem Financeiramente foi criado para pessoas que não conseguem guardar dinheiro, vivem no limite, querem sair de vez das dívidas, sentem ansiedade financeira e querem finalmente ter o controle da própria vida financeira. É um método completo, prático e totalmente aplicável na vida real. Então aproveita esse momento, aponta a tua câmera aqui para o QR Code que está aparecendo na tela e conheça o método Viva Bem Financeiramente. Também vou deixar na descrição desse vídeo e fixado aqui nos primeiros comentários. Pode ser uma das decisões mais importantes da tua vida financeira. E agora vamos continuar. Tudo que tu viu até aqui já é transformador, mas eu quero ir um pouco além, porque existe uma mudança de mentalidade que pouquíssimas pessoas fazem e que separa quem realmente constrói riqueza de quem fica rodando no mesmo lugar a vida inteira. Isso é o que eu vou te revelar exatamente agora. A maior dica financeira da tua vida não está em nenhuma planilha, em nenhuma regra de divisão de salário e nem na melhor reserva de emergência do mundo. Ela está aqui. Tu precisa parar de tratar o dinheiro como um destino e começar a tratá-lo como uma ferramenta. A maioria das pessoas pensa assim: quando eu tiver dinheiro eu organizo. Mas a verdade é o oposto total. Tu só vai ter dinheiro quando tu organizar. Organização vem antes do dinheiro, não depois. Quem espera ter sobra para começar a guardar, nunca começa. Quem espera ter mais para começar a planejar, nunca planeja. Então a mentalidade financeira vencedora, ela funciona assim: tu define o quanto tu quer guardar, quanto pode gastar e onde tu quer chegar. E aí o dinheiro passa a obedecer esse plano, não o contrário. Esse é o divisor de águas real. Não é o quanto tu ganha, é o que tu decide fazer com aquilo que tu ganha. Todo mês, com disciplina, sem exceções. Tu chegou até aqui e isso já te coloca à frente de 82% dos brasileiros que nem começaram a pensar em planejamento financeiro. Agora é hora de tu agir. Abre a planilha, aplica a regra 50-30-20, começa a reserva de emergência hoje e para de confundir necessidade com status. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha agora também com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a maior ajuda que tu dá para uma pessoa hoje. E te vejo aqui no próximo vídeo com muito mais conteúdo para transformar a tua vida financeira. Até lá!